Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar para vocês aqui um recadinho antes de a gente entrar aqui no vídeo propriamente dito, tá? Aproveite para poder se inscrever no canal, aproveita e dar aquele likezão, tá? E ajude nós a compartilhar esse conteúdo para que a gente possa crescer e divulgar ainda mais a nossa palavra e que ela possa chegar a mais pessoas. Fica com Deus, um grande abraço e segue aí a introdução. Roda a vinheta. E é isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Eu sou Evanilson Nascimento, criador do canal Teolic, e para você que está conhecendo agora, seja bem-vindo e aproveite, dê aquele likezão e compartilhe, porque assim você nos ajuda a motivar e principalmente divulgar e disseminar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar aqui sobre o nosso site um pouco do poder da Bíblia, o blog, então visite lá. Essa é a cara do blog, já tem alguns posts. Essa semana eu tenho andado um pouco atarefado, trabalhando um pouquinho demais, então outros afazeres acabou me atrapalhando, né? E mais uma vez eu quero reiterar aqui, porque tem o recesso do meu filho, então o recesso de escola acaba atrapalhando um pouquinho. Mas a gente não vai demorar muito. Tá, então acesse o blog, visite, compartilhe, se afilie, né, pelo meio da conta do Google, e você vai sempre receber, tá, comunicado de quando houver atualizações, novas postagens. A gente vai direto lá para o site do Guia-me e do Folha Gospel para a gente fazer a leitura das manchetes da semana. A manchete principal aqui que eu queria deixar em destaque é: pastor e fiéis são mortos a tiros durante culto na Nigéria. Mas eu também quero falar sobre dois assuntos aqui no Folha Gospel, que é sobre a situação, né, da saúde do pastor e também teólogo Luiz Saião e dos irmãos Kendrick, que anunciaram um projeto novo de filme gospel, filme evangélico aqui no Brasil. Então vem novidade por aí, né? Quem se lembra, quem se assistiu o Desafiando os Gigantes, esse daqui é um dos irmãos Kendrick, que é o da direita aqui, que participou. Você vê que ele tá com barba branca aqui, cabelo já mais grisalhos, né? Já faz um tempo. Mas, se eu não me engano, é aquele filme mesmo, Desafiando Gigantes. Não é o Prova de Fogo, é o Desafiando Gigantes, que, se não me engano, acho que é um time de beisebol, não, de futebol americano. Enfim, tem uma história muito bonita. Se você não assistiu, aproveita para assistir lá. A gente vai entrar direto aqui na manchete sobre os pastores, né? E também aqui tem o batismo aqui no Guia-me, tá? Então a gente vai passar aqui pelo Guia-me, mas antes a gente vai entrar aqui nas postagens falando sobre os pastores, tá? Lá na Nigéria. A manchete é o seguinte: eu já vou entrar direto na manchete para a gente não ficar demorando muito, porque tem muitos assuntos. Eu inclusive gostaria de falar um pouquinho da política, né? Da política externa. Nós estamos vivendo aí com a questão do tarifaço que vai entrar no dia 1º de agosto, né? Se eu não me engano, deram 21 dias, um pouco mais de 20 dias para o pessoal do Planalto, né? O pessoal da diplomacia entrar em contato com o Trump, mas a gente já sabe que essas tarifas são um tarifaço, mas na verdade é algo voltado para um tipo de punição, né? Uma sanção. Não queria entrar nesse detalhe, mas porque isso também vai afetar a gente, e a política, ela permeia o nosso meio gospel evangélico, né? O meio da cristandade. E a gente precisa estar inteirado, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então, no seu trabalho tem impacto, no seu dia a dia na escola, em tudo que você vai fazer, vai ter o impacto disso direto, principalmente nas mãos do consumidor. Mas isso tem a ver com as questões de política. Eu queria falar, mas não vai dar para poder colocar isso aqui. Mas eu vou falar sobre o que mais importa, que primeiro é sobre os assuntos voltados para a área cristã. E aqui no título diz o seguinte, ó: pastor e fiéis são mortos a tiros durante culto na Nigéria. É uma notícia que eu não gostaria de dar, né? Nem de estar lendo aqui para vocês, até porque foi dado em primeira mão aqui por Folha Gospel no dia 12/7, tá certo? E a gente tá aqui, que data aqui hoje? É 12/7, é hoje mesmo, né? 12/7. E aqui diz o seguinte no subtítulo, ó: a Nigéria continua entre os lugares mais perigosos do planeta para os cristãos, de acordo com a lista mundial da perseguição de 2025, a LMP, da Portas Abertas. Gente, olha, tem muita gente que às vezes
achar ruim de pregar aqui para o seu vizinho, aqui mesmo no Brasil, né? A gente tem que aproveitar enquanto o Brasil, por ser um estado laico, ou seja, não tem uma religião definida, né, como havia no Império Romano, muito a Igreja Apostólica, a Católica Apostólica Romana, naquela época já havia esse partido, né, a mistura da Igreja com o Estado e vice-versa, então a gente tinha aqueles conflitos e também interesses. Hoje não, no Brasil não se tem isso, é um estado laico, então a gente vê que tem muitas religiões, né, outros tipos de religiões que professam fés diferente da nossa, e às vezes as pessoas não se preocupam em evangelizar, né, para agregar mais membros, mas não membros vindos de outras igrejas, mas aquele o recém-nascido, digamos assim, aquele que vai conhecer a Cristo, né, logo de primeira mão. Então essas pessoas aqui no Brasil é muito bom, só que tem lugares que você sequer pode andar com a Bíblia ou pregar o evangelho, que você fica sujeito a isso, tá certo? Então é um dos lugares mais perigosos. Nós temos aí a Coreia e nós temos, cara, nós temos que agradecer a Deus por poder professar o evangelho, porque muitas dessas pessoas aqui, nossos irmãos, eles sofrem com preconceito, sofrem com retaliações, né? Isso quando não matam e decapitam. Bom, enfim, deixa eu ler aqui, vamos ver. Aqui a manchete ela é bem grande, ela é bem extensa. Eu confesso que não vou conseguir ler tudo isso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então eu vou fazer somente uma introdução e depois no link vocês acompanham. Aqui diz o seguinte, que durante um culto noturno na segunda-feira, supostos extremistas islâmicos atiraram em um pastor batista e outro fiel e sequestraram uma mulher no estado de Katsina, noroeste da Nigéria. Cerca de 15 a 20 homens armados com sotaque fulani invadiram a igreja batista bege na vila de Yaribori. Cada nome é uns nomes meio complicados lá, né? Também conhecida como Yaribori, no condado de Kafur. E atiraram no reverendo Emmanuel Nahala Alta e Malan Samaila Gidantaro. Cada nome diferente que a gente até se complica para poder falar. De acordo com o meio de comunicação Truth Nigéria, o membro da igreja Zachariah Jatal disse ao Christian Daily International Morning Star News que o pastor estava liderando um culto e um estudo bíblico quando foi baleado. Então você vê que durante o percurso da liturgia ali, né, o pessoal cultuando a Deus, aí vi esse pessoal que é aqui da Fulani, que é uma das facções que existem lá, e esse pessoal, né, geralmente promovidos pelo próprio Islã ali, né, esse pessoal do Oriente Médio lá, então contra os cristãos. Então imagine você numa igreja pregando, orando, cultuando a Deus e de repente você se deparar, né, de supetão, repentinamente chegar pessoas estranhas atirando ou então dando coronhada, maltratando, e é isso que eles passam, viu, gente? É um negócio complicado. Você ali vai cultuar a Deus e você não sabe se você vai voltar de fato, porque isso é fato lá. Acontece essas coisas literalmente, né? Aqui tem uma frase que diz o seguinte aqui, ó, da pessoa que estava lá, ó. Abre aspas aqui. Outro membro, uma senhora, também foi sequestrada e levada para um lugar desconhecido, disse ele, corroborando o relato de outro membro da igreja. Então a gente vê que o negócio realmente lá é complicado. Membros da congregação disseram que o morto Gidan Taro era um importante convertido do islamismo e que o pastor da Nahal havia trabalhado para reconciliar as comunidades muçulmana e cristã da vila, informou. Então você vê que ainda tem o pastor tentando uma reconciliação, uma aproximação para que não haja aquela rivalidade entre religiões, né? E ali tinha um novo convertido e esse pessoal provavelmente deve ter lá para poder cobrar isso, né? Porque à medida que o cristianismo vai crescendo, vai avançando, isso também não é só novos convertidos que vieram do mundo sem nenhum tipo de religião, mas também de outras religiões. E esse pessoal de facções, né,
que tem aí uma promoção de muitos terroristas, esses caras eles não admitem, então vão lá cobrar. Mas isso é o preço que nós pagaremos, porque Jesus Cristo mesmo disse, quando lá em Mateus 10, quando enviou os discípulos pela primeira vez, ele fala que nos torturarão pelo amor, né, ao nome do Senhor Jesus Cristo, né, nos jogarão nas cadeias, nas prisões, darão mau testemunho, né, mentirão ao nosso respeito. Então tudo isso vai acontecer e a gente tem que estar ciente disso, que seguir a Cristo é realmente espinhoso, mas é valoroso, porque no final a coroa de glória está separada para aqueles que resistirem até o fim, pessoal. E isso que é importante. Então tem que ter fé, tem que ter perseverança, ser resiliente e crer em Jesus Cristo, que o Espírito Santo há de falar por nós e há também de agir em nosso favor, né? Então nós temos que focar que lá nós teremos uma recompensa que Cristo foi preparar para nós morada. Agora a gente vai para outra reportagem aqui, que eu quero ir rapidinho aqui no mesmo site, falar sobre a questão de saúde de Luiz Saião. A Luiz Saião já teve um outro episódio de AVC, foi encontrado, se não me engano, em um dos exames adicionais, né, complementares, que há um pequeno orifício na sua parte cardiovascular, mais precisamente no seu coração, e ele voltou de novo, né, foi internado na UTI novamente. Aqui fala, ó, pastor Luiz Saião é internado novamente com suspeita de AVC, e ele já teve um anterior. A gente falou sobre ele em outros vídeos anteriores. Em maio, o líder da Igreja Batista das Nações Unidas, né, a IBNU, sofreu um AVC e ficou internado na UTI por quase 2 semanas. E agora diz o seguinte a reportagem. O pastor Luiz Saião, fundador e líder da Igreja Batista das Nações Unidas, IBNU, em São Paulo, foi hospitalizado nesta quarta-feira, dia 9, então bem recente, após apresentar sintomas compatíveis com um acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, né? A informação foi confirmada por meio de uma publicação no Instagram oficial do religioso. Segundo o comunicado, Saião passou mal logo nas primeiras horas da manhã e foi encaminhado para exames médicos especializados. A equipe que administra o perfil informou que, apesar do quadro, ele se encontra estável e em paz. E aí tem aqui uma frase dele que diz o seguinte, ó, abre aspas aqui. Depois de passar mal pela manhã bem cedo, internado no hospital para exames de sintomas de AVC. Né? Ele fala que ó, depois de passar mal pela manhã bem cedo, internado no hospital para exames de sintomas de AVC. Estável e em paz. Agradeço pelas orações, dizia em nota, né? Ou a nota. Então, pessoal, eu quero aqui chamar a atenção para que vocês orem. Vamos orar, né? Colocar o nome do Luiz Saião em oração, porque, querendo ou não, digamos assim, que é um contemporâneo, né? Nessa empreitada evangelística de promover a palavra de Deus àqueles que não conhecem, né? Vamos esquecer algumas diferenças, porque ele é um grande teólogo e certamente aí na grade curricular de você que fez teologia ou que estuda, deve ter com certeza, né, um pouquinho do conhecimento dele, tá? Na parte teológica, porque é onde eu fiz também. Eu aprendi muito com algumas teorias, né, em relação à Bíblia e a forma de interpretação dele. Então é bom a gente, né, orar pelo nosso próximo. A gente vai voltar agora aqui e falar um pouquinho sobre os irmãos Kendrick, que vão lançar um filme no Brasil, tá? Deixa eu ver, já tô quase estourando aqui 13 minutos e a gente vai esgotar aqui o tempo, mas vamos entrar direto na reportagem para que a gente possa entender um pouquinho, né, dos planos e dos planejamentos desses dois irmãos aqui, ó. Vamos lá pro título. Irmãos Kendrick anunciam produção de primeiro filme cristão no Brasil. O filme A Ignição, é o nome do título já do filme, será filmado a partir de dezembro de 2025 no Rio de Janeiro, com previsão de estreia em 2026, né? Então tá pertinho, o tempo tá passando rápido, a gente já tá no meio do ano. E aqui diz o seguinte, ó, o restante aqui da reportagem. Os cineastas cristãos Alex, né, e Stephen Kendrick, conhecidos por filmes como A Prova de Fogo também, Quarto de Guerra e A Forja, irão regravar no Brasil seu primeiro longa. Olha, a virada é o Flywell, como é que é? Flywell, isso, no original, com elenco e equipes nacionais. Interessante, né? Eu tinha falado no início, né, no início do vídeo,
foi desafiando gigantes. Aqui eles falam como produtores do filme, não como protagonistas, né? Atores que participaram, né? Só para fazer uma correção aqui. Intitulada A Ignição, a nova produção é uma parceria com a 360 Way Up, né? E será distribuída nos cinemas pela Raven Content. O elenco será escolhido por meio do projeto Talento Puro, que busca promover profissionais cristãos e valorizar histórias de fé no audiovisual. Né? Aqui uma nota deles aqui, vou abrir aspas aqui, ó. Amamos o Brasil e estamos profundamente inspirados pela beleza do país e pela paixão e fé do povo. Deus está agindo nas igrejas brasileiras, glória a Deus, e estamos empolgados por poder levar uma das melhores histórias que já escrevemos e refilmar no Rio com atores, locações e profissionais brasileiros. Esperamos que essa produção fortaleça o número crescente de filmes cristãos produzidos no Brasil, afirma o Stephen Kendrick. Então eu só vou até aqui. Não esquece de ler o conteúdo, que eu vou deixar os links, tá, correlatos aí, para que você prossiga depois dessa gravação. Agora a gente vai, sem mais delongas, lá pro paralítico é carregado por amigos para se batizar em praia nos Estados Unidos, que é a reportagem aqui do Guia-me, né, do nosso site, o site Guia-me, que eu gosto muito de poder usar estes sites, porque a gente encontra matérias que são fidedignas, né, e que são mais robustas. E para não trazer também outros sites, eu quero futuramente fazer um projeto para que eu consiga agregar mais sites, né, e mais notícias, e separar bonitinho e fazer aí, digamos assim, um slide. Só que aí, lógico, vai durar mais tempo. A minha proposta inicial é de 20 minutos, então eu calculo que a gente vai ter aproximadamente 40 a 60 minutos para poder produzir todo esse conteúdo, mas fazer uma coisa bem feita, né, para que chegue aí de uma forma bacana, bem explicada para você. E é claro, eu vou trazer, né, junto com isso, os meus comentários a respeito disso, né, tanto pessoal, na minha visão pessoal, quanto na visão teológica. Então a gente vai aqui, ó, tem várias reportagens aqui, pessoal, mas a principal que eu quero destacar aqui é a questão do batismo, né? Paralítico é carregado por amigos para se batizar em praia nos Estados Unidos. E diz o seguinte, né? Ulysses Martin foi carregado em um cobertor até o mar em uma praia na Flórida, gente. O quão importante é o batismo. Jesus Cristo disse o seguinte: ide por todos, pregai o evangelho a toda criatura, a todos, sem distinção. Aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo é um rito que precisa se cumprir, tá? Na qual ele mesmo, Jesus Cristo, se batizou quando foi ter com João Batista. João Batista, até com receio, disse que não queria se batizar, né? Sendo ele servo batizando o Criador, mas Jesus Cristo fez este rito porque nós devemos seguir também este exemplo, tá? Todo este rito. E é interessante que uma pessoa paralítica e toda a mobilização do pessoal para poder batizar essa pessoa, e que Deus o abençoe grandemente. Isso é uma vitória. A reportagem começa dessa forma: impossibilitado de andar, um paralítico foi carregado por um grupo de cristãos até o mar e batizado em uma praia dos Estados Unidos, onde testemunhou sua nova vida em Cristo. O batismo foi promovido pela Grace Family Church na Flórida, no dia 4 de maio. Na ocasião, o paralítico Ulysses Martin, o novo convertido, decidiu que queria se batizar, porém não havia cadeiras de rodas que ajudassem, né, ou ajudassem em sua locomoção até o local. Aí ele fala o seguinte aqui, abre aspas para ele: não havia cadeiras de rodas na praia para levá-lo à água, né? Mas isso não parou a igreja, afirmou a congregação no Instagram. Então aqui, não, só fazer uma correção, é uma fala aqui, não foi dele, mas sim do autor, tá? Que deu essa declaração em nome da igreja no Instagram. Neste momento, um grupo de homens se uniu e o carregou, né? E carregou Ulisses em um cobertor até a água para que ele fosse batizado. Então aqui tem o vídeo. Eu não vou rodar o vídeo agora, né? Até porque, para não demorar muito, a gente já está se esgotando aqui com quase 20 minutos. Então eu quero chamar a sua atenção para que você prossiga daqui, ver esse vídeo aqui. Você vai ver que é muito bacana. Tá
lotada a praia, você vê que tá um sol lindo, maravilhoso, enquanto aqui tá frio, né? O cara aqui sem camisa aqui, e você vê que o povo tá ali engajado, tá todo se movimentando, a galera tá empolgada, e realmente não é para menos, né? Fazer isto, eu lembro do meu primeiro não, que o batismo é um só. Então eu me lembro quando eu me batizei, lá em 98, tá? Não sou tão velho assim, mas lá em 98, o primeiro batismo, eu tava acho que com 18, 19 anos, e é algo extremamente sobrenatural, é algo que você não esquece. É impactante e isso marca a nossa vida, e só quem é batizado entende. O batismo ali, né, é um selo com o Espírito Santo, né? E a gente chama, quando você tem depois o falar em línguas, é um revestimento, que há uma dúvida, né, entre teólogos, há mais de uma corrente que acredita que o que é batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque algumas escrituras, né, alguns manuscritos e algumas traduções da Bíblia trazem batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque nós temos aí os textos majoritário e o texto crítico, então há uma certa diferença, né, por conta disso aí, mas na maioria, né, eu entendo que foi o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é o revestimento do Espírito Santo, e como Cristo falou, ficai lá em Jerusalém até que vos desça o Espírito Santo, né? E vocês sejam revestidos. Então, isso é uma maravilha, tá certo? Pessoal, eu quero agradecer os novos inscritos. Peço a você que você compartilhe. A gente vai fazer esse engajamento. Dê o seu like, contribua, né? Avisa o pai, a mãe, o sobrinho, o vizinho. E a gente vai entrar com mais conteúdo, né? E vai trabalhar para que a gente possa criar, né, uma estrutura muito melhor, mais agradável, né, e trazer outras manchetes. É claro que o tempo vai aumentar um pouquinho, mas a gente vai trazer de uma maneira detalhada e procurar colocar um pouco mais da parte teológica sempre que necessário, né? Porque a intenção aqui é trazer um vídeo informativo, falar um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, né, trazer um pouco de comentário sobre a matéria em si e o que a gente pode agregar, né, e conciliar aí junto com a palavra, caso, né, tenha a abertura, o espaço para isso, né, mas a intenção principal é realmente trazer aí para você conteúdos que vão fazer a diferença e que vão ser informativos, tá certo? Numa próxima oportunidade eu trago aí sobre uma parte da política que tá pegando atualmente, tá esquentando, né? Essa briga aí, esse embate entre Estados Unidos com essa taxa, que na verdade foi uma sanção, né? Para poder punir o governo brasileiro, e o porquê disso, e por que eu gosto sempre de colocar em paralelo, né, a vida cristã com isso, com a política, porque a política ela permeia o nosso dia a dia e se engana quem acha o contrário, porque é por meio das leis lá no Congresso que nós somos, que a sociedade ela é administrada, e basta uma lei lá qualquer contra os cristãos para a gente perceber como a mudança é grande, porque há isso, né, há esse tipo de política, por exemplo, na Nigéria e em outros países, em que é regulamentado até as igrejas, como na China, né? Então é um negócio, não é brincadeira, mas eu trago isso numa próxima oportunidade. Gente, fica com Deus, que Deus abençoe você, sua vida, que você fique com o amor de Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com as doces consolações do Espírito Santo, e até a próxima, se Deus assim permitir. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.